Bom, eu vou apresentar para vocês José Henrique Volpi. Sou eu. Bom, além do Henrique ser psicólogo, ser analista haitiano, ter especialização em psicodrama, em ergonomia, em mestrado em psicologia da saúde, mestre! Em meio ambiente. Bálico! Isso que dá intimidade com o aluno, né? É isso, depois de um certo tempo. Caminho sem volta. Então, além de todos os títulos, né, é a pessoa que encabeça o Centro Haitiano, encorpa o Centro Haitiano, incorpora o Centro Haitiano e que está aqui promovendo esse evento, promove os congressos também. Claro que eu sou um pouco suspeita para falar dele, porque afinal meu marido também. Mas realmente acho que o mérito principal do Henrique a paixão que ele tem pela teoria, pela técnica, pela prática, pelo caminho que ele escolheu para a vida dele e que vai trazer com toda certeza o tema que ele se propôs a trazer hoje aqui para vocês com muita paixão, que é a maneira como a moda dele, com a paixão, com a maneira de expressar a paixão dele. Mas é o modo típico do Henrique lidar com aquilo que ele escolhe fazer na vida. Então, não tenho dúvidas de que vocês vão ter um aproveitamento desse momento aqui com ele. E, enfim, não vou falar mais muito, senão ele vai me tocar aqui, que ele só tem 40 minutos para falar. Aliás, já não tem mais. Já não tem mais. Vamos lá, senão o povo me corta, né, daqui a pouco. Gente, o tema que eu trouxe hoje para vocês é assim. Eu tentei fazer uma síntese um pouco do que o pessoal queria falar e ver o que a gente pode estar pincelando um pouco mais para trazer a contribuição da Corporal para vocês. Então, claro, não é nenhuma novidade o que eu vou trazer para vocês, mas eu tenho assim, eu tinha pensado em alguns casos clínicos, em poder trazer, relatar esses casos e falar um pouquinho de como eu trabalho. Só que aí eu comecei a montar esse trabalho e eu estava com o tempo do congresso, que é de 1h15. E aí semana passada, eu falando com a Sandra comentou comigo que eram uns 40 minutos de apresentação. Eu falei, puta, ferrou de vez. Né? Então eu tive que cortar um monte mesmo do que realmente eu queria poder trazer para vocês. Mas enfim, eu quero falar sobre meu corpo, minha história, a compreensão haitiana das emoções inscritas no corpo. Algumas pessoas já falaram disso, mas eu acho que é importante a gente poder estar frisando um pouquinho algumas questões, que dentro da corporal, a gente sempre parte do princípio do conhecimento da evolução do cérebro. Então nós temos o cérebro, ele foi ganhando novas estruturas de acordo com a evolução humana, começando com o reptiliano, que é o cérebro dos répteis, que é o nosso cérebro mais primitivo, que nos dá a capacidade de defesa, né? E também nos permite ter a função cardiorrespiratória. Okay? Depois nós temos o cérebro límbico, que vai ser a segunda estrutura que se sobrepõe ao reptiliano, que é o segundo cérebro na evolução, responsável pelas nossas emoções. E aí, o terceiro cérebro, que vai ser o neocórtex, que é o nosso cérebro da razão. Então, o bebezinho, quando ele está se formando, o primeiro cérebro que se forma é o reptiliano, depois o límbico e, posteriormente, o neocórtex. E esse neocórtex, junto com o límbico, ele vai amadurecendo com o decorrer da vida. Então, é necessário existir uma integração energética entre esses três cérebros para que eles vão amadurecendo. E a disfunção que a gente tem, o comprometimento que a gente tiver em um desses cérebros, vai trazer comprometimentos, às vezes, muito sérios. Por exemplo, se a gente tiver um comprometimento a nível de neocórtex, o nosso comprometimento maior vai ser em relação à nossa capacidade de aprendizado, né? Ao nosso intelecto mesmo. Se a gente tiver um comprometimento no límbico, que é o cérebro do meio, a gente vai ter um comprometimento nas nossas emoções. Então, a gente pode falar, por exemplo, se tiver um corte, tem uma palavra chamada esquizo, nós vamos ter a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia vai ter um comprometimento no cérebro límbico.
E se nós tivermos um comprometimento no cérebro reptiliano, isso ainda durante a gestação, a gente vai ter uma grande predisposição ao autismo e à psicose. Aí são doenças sem possibilidade de cura. Então, a gente precisa estar entendendo também o funcionamento e a integração desses três cérebros, porque é a maturidade e o funcionamento energético desses três cérebros que vai constituir um ser humano um tanto que saudável. Ok? Então, a maturação determina a formação do eu. Por quê? Porque esse eu é um eu emocional que a gente fala, e é um eu que ele vai se formando ao longo da nossa história. O comprometimento ocasiona sérios distúrbios, infelizmente sem a possibilidade de cura, que é o caso do autismo e da psicose. Bom, enfim, a gente tem que pensar que assim, todos os acontecimentos que nós vamos tendo, que nós vamos recebendo ao longo de nossa vida, vão ficar inscritos na nossa história, e essa história vai ser marcada também no corpo. Então, a gente tem que estar olhando o corpo. A psicologia corporal, ela preza não só pelo trabalho da mente, mas também pelo trabalho do corpo. É a leitura corporal que você faz do teu paciente, é a postura corporal, são os gestos desse paciente. Isso para a gente vai dizer muito mais do que as palavras. Então a gente foge um pouquinho daquela psicologia tradicional, que é a psicologia verbal, onde a gente vai olhar para o lado psíquico desse paciente. E na psicologia corporal a gente vai estar olhando para o corpo desse paciente, para os gestos, para a postura, para o tom de voz. Então, quando o nosso paciente chega, a partir do momento que você olha para esse paciente, você já entra em contato com a energia dele e já começa a sentir. Né? E a gente tem isso, a experiência prática mostra. Quando você está em contato com uma pessoa, não dá um arrepio? Né? De repente você chega perto de uma pessoa, às vezes é de tesão, né? Mas a gente está falando de paciente ali. Mas você chega perto de uma pessoa que você vai cumprimentar, não dá uma sensação meio diferente? Né? Ou eu faço um vínculo energético de imediato com essa pessoa, então a coisa não vai. Né? E a gente tenta. Então essa energia é fundamental para o processo terapêutico também. Então a gente tem que pensar nisso, na qualidade energética da relação. É a primeira coisa que tem. E quando a gente fala em qualidade energética da relação entre terapeuta e paciente, a gente vai falar da qualidade energética da relação do útero com esse bebê, da qualidade energética da mãe com esse bebê quando nasce, da qualidade energética da relação do pai quando entra nessa relação, da qualidade energética da relação da família, da sociedade. E aí a gente fala também da qualidade da relação energética do terapeuta. Então, o terapeuta ele tem que estar com uma boa energia para ele poder atender o seu paciente. O consultório ele tem que estar com uma boa energia para receber esse paciente. Então a gente tem que olhar para essa energia também, porque se a energia do consultório não estiver boa e do terapeuta não estiver boa, qual é a energia que a gente vai dar para esse paciente também? Né? E aí a gente volta um pouco para trás e pensa assim, se a qualidade energética da relação da mãe não está boa, qual é a energia que essa mãe vai passar para o bebê durante a gestação? Baixa, bem baixa. Né? E aí vai ter os comprometimentos caracterológicos. Então a gente, quando fala de energia, a gente fala também em comprometimento de caráter. Então, o que vai acontecer? A criança vai passar por etapas do seu desenvolvimento, desde a gestação até a sua maturidade, até a sua pré-adolescência e adolescência. E em cada etapa do desenvolvimento, essa criança pode ou não ter um comprometimento. E cada comprometimento que ocorrer em uma dessas etapas vai ser responsável pela modificação da energia dessa criança. E modificando a energia dessa criança, por causa da relação, vai contribuir também para aquela formação do caráter e da personalidade de uma forma alterada. Então isso é muito sério, por isso que a gente tem que prezar pelo trabalho preventivo. Né? Se a gente olhasse para a prevenção da neurose,
trabalhasse com casais grávidos, trabalhasse com a mãe durante o período de gestação, trabalhasse durante o parto, pós-parto também, o acompanhamento dessa criança na sua evolução emocional, não só no lado intelectual, mas no lado emocional e no lado energético, a gente talvez teria um mundo muito mais saudável do que é o mundo que a gente encontra hoje, né? Então, a gente tem que estar olhando a mãe quando está grávida, essa qualidade da relação da mãe com o bebê. Agora, claro que a gente vai ter que olhar a qualidade da relação do pai com essa mãe, porque a mãe é o útero para o bebê, mas o pai deve ser o útero para essa mãe também. Então, a mãe ela tem que ser cuidada por esse pai. Depois o bebê nasce e, logicamente, ele continua tendo uma relação energética com essa mãe, com esse pai, com a família, e assim sucessivamente, passando por essas etapas do desenvolvimento, até chegar na última etapa, que seria a estruturação do caráter, que é o momento que a criança já está maior, que ela vai para a escola, que ela tem um lado de sociabilização, e a criança vai dar conta de fazer relações sociáveis com todas as pessoas de uma forma muito saudável. Por quê? Porque ela teve isso em casa. Então a gente diz assim, a educação vem do berço, né? A energia vem do berço também. Então a gente tem que pensar que essa energia começa lá atrás e ela vai se processando, e tudo que for acontecendo na história dessa criança vai marcar o corpo dessa criança, vai marcar o psiquismo dessa criança também. Então a gente não pode esquecer isso, né? Por isso que a gente fala muito de corpo. Por quê? Porque todos esses conflitos, todos esses estresses que a criança passar durante o desenvolvimento, marca os olhos, marca a boca, marca o pescoço, marca o peito, o diafragma, o abdômen e a pelvis. Então o Reich, ele fez um mapeamento emocional do corpo humano, não dividiu o corpo. Ele mapeou o corpo humano em 7 segmentos de couraça. E cada um desses segmentos tem a ver com a história de vida de uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um comprometimento na gestação, parto, primeiros dias de vida, que teve estresse, que a mãe abandonou por algum motivo, que a mãe ficou doente, que a mãe teve depressão pós-parto, vai ter a possibilidade, não se culpem, porque às vezes a gente se culpa um monte, puta, mas aí meu filho, aconteceu isso comigo e tal. Também não é assim, né? Porque tudo vai depender da qualidade dessa relação. Mas vai ter uma grande predisposição a ter um bloqueio no segmento ocular. Por quê? Porque vai interferir diretamente nos folhetos embrionários, ectoderma, endoderma, mesoderma, principalmente no ectoderma, que forma o quê? A nossa pele, sistema nervoso, os olhos, ouvido e nariz. Gravem isso que a gente vai usar daqui a pouco, a hora que eu trouxer um caso para vocês. Então, o comprometimento na gestação, parto, primeiros dias de vida, compromete o segmento ocular, da qual a pele também faz parte. Logicamente, um comprometimento na etapa oral, que é a etapa de sustentação, onde o bebê está sendo amamentado, vai trazer um comprometimento também, que vai pegar toda a região da boca, e aí vai trazer o quê? Como doença? Uma depressão, uma obesidade, uma bulimia e assim por diante, um bruxismo, né? Os dentes todos tortos e assim sucessivamente. Enfim, o que vai acontecer? Durante toda a história de uma pessoa, conforme os estresses que ela passa, que essa criança passa, ficam os registros no corpo, né? Então, quando o paciente entra no consultório, a gente começa a ler o corpo desse paciente, né? Porque lendo o corpo do paciente, a gente já tem ideia do que aconteceu na história dessa pessoa, e a gente vai olhar para esse corpo e dizer, precisamos trabalhar esse segmento para poder circular energia e a pessoa ser um pouco mais saudável. Então a proposta é essa, né? Então o corpo, na verdade, nada mais é do que um diário que vai recebendo ao longo da experiência todas as impressões vividas por essa criança, né? E logicamente aos poucos vai alterando nossa postura, nosso movimento, nosso gesto e formando o nosso caráter. Então a gente tem que pensar que mente e corpo são permeáveis, né? Que recebem toda a informação, toda a impressão física, cognitiva e psicológica e interagem entre si.
E quando a gente fala do trauma no corpo, a gente vai dizer que o trauma ele vai ficar congelado no nosso aparelho psíquico e no nosso corpo também. Então o trauma fica congelado psiquicamente e corporalmente, trazendo uma estagnação energética. Por isso